Então, perfeito. Hoje o nosso treinamento, então, é sobre base de conhecimento. O Oliveira vai estar ministrando esse conhecimento hoje para nós, né? Qualquer tipo de dúvida, pode usar ali o nosso chat para poder fazer as perguntas ali também, e o microfone está aberto, tá bem? Bom treinamento para vocês. Beleza, gente. Bom, boa tarde agora para ficar para a gravação, seja para quem está aqui ao vivo ou para quem futuramente vai nos assistir no YouTube ou demais canais. A ideia hoje, como a Aninha comentou, é fazer o nosso treinamento de AgiBase, o nosso módulo específico para a base de conhecimento. Então, o AgiDesk, ele principalmente propicia N canais para a gente atender, né, N demandas sobre N temáticas. Mas imagina que muitas vezes a gente quer que o nosso solicitante, ele mesmo tenha um canal de autossuporte, ele tem algum repositório, alguma base de conhecimento que ele vai poder consultar, solucionar aquela dúvida dele sem precisar acionar uma outra pessoa. Isso gera um ganho de produtividade, né? Gera uma otimização de recursos da equipe muito grande. Então, a ideia hoje aqui é apresentar os recursos desse módulo, apresentar algumas funcionalidades e formas de uso desse módulo de base de conhecimento. Vou compartilhar minha tela e a gente já começa vendo na prática no sistema. Perfeito, acho que já carregou. Bom, a ideia da base de conhecimento, né, a gente vai ver que tem várias formas de acessá-la. Talvez a principal que a gente pode habilitar é no nosso portal do cliente, portal do solicitante. Então, quando a gente pensa em portal, a gente vai ter aqui um espaço específico para acesso dele. Na minha base, eu nomeei como central de ajuda, eu coloquei uma foto específica ali e um texto, mas isso sempre vai ser personalizável no ambiente. Quando a gente entra aqui no acessar, a gente vai ver que a ideia de apresentação de sessão, favoritos e pesquisa, ela é muito semelhante com a ideia do catálogo. Então, aquela mesma ideia que a gente tem da facilidade de navegação, dos botões muito ao alcance de um clique, também, claro, na base de conhecimento vai nos acompanhar. Na minha aqui eu criei inicialmente 2 sessões, eu vou criar mais uma para a gente conhecer como criar as propriedades que possuem, né, cada elemento da base de conhecimento. E bom, aí a gente dá um clique aqui, vai nos levar, né, aos tópicos, dentro dos tópicos terão os artigos na qual a gente acessa e a gente confere todo o artigo. Nessa parte de artigo eu vou explorar um pouquinho mais, mas é claro, né, já antecipando, a gente sempre vai ter uma capacidade de personalização muito grande. Então eu quero colocar um texto específico, de uma formatação específica, um link, uma imagem, tudo a gente sempre vai conseguir colocar aqui. Para chegar aqui, a gente tem que ir lá no portal do agente fazer todas as parametrizações, que é para onde agora eu vou. Vou trocar de aba aqui e vou então para o portal do agente. Aqui a gente já conhece, né? É a tela inicial, onde mostra os nossos módulos. Nesse momento, vou focar então no AgiBase. Quando a gente entra na edição, né, na parte de edição, na parte interna, né, do agente, ele vai acessar aqui novamente o catálogo. Aqui, essa visualização é caso, por exemplo, a gente tenha uma parte do catálogo, uma seção, um grupo de artigos, que ele está parametrizado para consulta interna. Então, dessa forma, né, a gente teria esses artigos de consulta interna sendo acessados por aqui especificamente, não pelo portal do cliente, pela natureza deles serem internos. Mas o que a gente mais quer nesse momento é aprender como parametrizar enfim, conhecer as propriedades do módulo. Para isso, vou entrar aqui no canto superior direito no botão configurar. Bom, aqui a apresentação, né, se a gente pensar nos outros treinamentos que a gente fez, também ela vai ser muito semelhante. A ideia é dividir em abas, sendo que cada aba vai ser o nível hierárquico de construção, de organização da nossa base de conhecimento. Fazendo um paralelo, né? Se lá em serviços a gente tem catálogo, sessões, tópicos, serviços, aqui a gente tem trilhas, o nível mais macro. Dentro de trilhas teremos sessões, sendo que trilhas ele é uso opcional. Eu posso ou não ter trilhas. Até no exemplo que eu dei antes, não tinha trilhas. Sessões, tópicos e os artigos em si. As telas, naturalmente, a gente pode pesquisar, a gente vai ter aqui o botão para voltar para a central de ajuda e o botão criar que nos acompanha. Também da mesma forma como lá a gente viu no módulo de serviços, se eu venho no criar na aba de artigos, eu posso criar todas elas dentro dessa tela aqui. Naturalmente, se eu venho em sessões, eu só posso criar uma sessão. Eu vou clicar em criar artigo, para a gente já, numa janela, criar todas, né, a hierarquia e estrutura do nosso artigo. Em seção, eu posso, claro, selecionar já existentes, mas eu vou criar uma nova, vou chamar de financeiro. E aí segue, claro, a mesma ideia do Agidesk. Se eu digito um campo, né, um valor, um campo que não existe, ele me dá a opção de criar e relacionar, que é o que eu vou fazer. Financeiro, aqui eu vou pensar despesas, um tópico despesas, eu vou querer organizar artigos dessa temática. O título do meu artigo vai ser como solicitar um ressarcimento de despesas.
E aqui no público-alvo, então, a gente tem aquela ideia, né, da visibilidade, ou seja, geral, qualquer usuário visualiza, qualquer usuário mesmo. Então, se um usuário numa aba anônima, um visitante que não está autenticado no portal, ele acessar a base de conhecimento, ele vai visualizar artigos que o público-alvo é geral. Interno, bom, aí é só o time de agentes. Então, para ele visualizar esse artigo, ele teria que entrar, né, na central de ajuda internamente, como eu fiz ali pela tela inicial do portal do agente. Externo, ele dá a visualização pelo portal, mas ele solicita a autenticação. Restrito é aquela ideia de eu restringir a visualização desse artigo para um grupo específico. E o administrador, como o próprio nome diz, apenas usuários com perfil de administração podem visualizar. No contexto aqui, vou colocar geral mesmo e vou clicar em salvar. Bom, essa tela aqui é a tela de edição do artigo. É aqui que tem todas as propriedades de edição do artigo que a gente vai conhecer cada uma. Quando a gente cria um artigo, a situação dele já parte do em rascunho. Artigos em rascunho não são visualizáveis, por exemplo, num portal de cliente. Por mais que esteja geral, por estar em rascunho, ele não aparece. Ele precisa estar publicado para a gente poder, de fato, visualizar ele no portal. Então, já de cara, na minha base, já vou trocar para publicado. Tem o mesmo campo do público-alvo. Esqueci de comentar, né? Se a gente quiser editar o título, basta dar um clique aqui sobre o título. Aqui em autor, ele puxou a palavra administrador porque o nome do meu usuário que eu estou navegando nesse ambiente é administrador. Mas basicamente é para dizer quem são as pessoas que criaram, como o próprio nome diz, né? Autor. Posso dar um clique e selecionar outros usuários da minha base ou até mesmo deixar em branco. Já baixa um campo de preenchimento obrigatório pelo asterisco vermelho, que é essa estruturação que a gente definiu na janela anterior. Em subtítulo, a ideia, né, é, como o próprio nome diz, um subtítulo, algo que complemente o título que colocamos, que foi uma pergunta. Então aqui, vamos lá, subtítulo sobre ressarcimento de despesa, confira os passos. Enfim. Em conteúdo, bom, aqui, gente, é o conteúdo em si do artigo. Então vai ter toda a estruturação, a apresentação do artigo. Eu não bolei nenhum previamente aqui, mas aqui vai ser toda a formatação que a gente já conhece, né, nos outros campos. Então eu posso, claro, formatar o meu texto das mais diferentes formas, cores de fundo para o texto, parte de marcadores, alinhamento, tabelas. Sempre a gente vai poder colocar imagens, links, um vídeo, aqui só para ver em tela cheia, ver o código-fonte, então também a gente pode editar um artigo já no HTML, né? Vamos pensar até num cenário que a gente tem uma base de conhecimento em outro local, lá tem uma formatação HTML. Eu posso trazer para cá e fazer essa visualização também. Então, só vou colocar aqui, né? Aqui será o conteúdo, enfim. Né? Eu não bolei nenhum conteúdo prévio, mas a ideia, o importante é que você já pega a ideia. Palavras-chave, gente, vamos pensar que é o seguinte, esse nosso artigo, ele pode ser encontrado, como a gente viu, navegando, né, em seções de tópicos. Mas vamos imaginar que esse nosso usuário, ele quer já na barra de pesquisa de maneira imediata, dar um pesquisar e encontrar artigos. Isso é muito natural. Na própria página da Agidesk, aqui que nós temos nossos artigos de uso do sistema, a gente tem muitos artigos, centenas de artigos. Então, as palavras-chave são fundamentais porque elas vão ajudar a melhor localizar esse artigo num contexto de pesquisa. Se eu não colocar nenhuma palavra-chave, ele não vai ser encontrado? Não, não é isso. Né? A palavra-chave é mais para auxiliar, para complementar outras palavras que podem ser referência para esse artigo ser encontrado numa busca. Se eu não coloco palavra-chave, por exemplo, o título mesmo vai ser uma referência. Né? Eu colocaria a palavra despesa no exemplo e mesmo sem palavra-chave, ele seria encontrado. Então, a palavra-chave aqui, tanto é que não é um campo de preenchimento obrigatório. Em links e referências externas, aqui a gente coloca, então, né, como o próprio nome diz, links, e aí a gente seleciona e isso vai aparecer ao final do artigo em si. Né? Então, por mais também palavras-chave que não seja, eu vou colocar algumas aqui. Despesa, vou criar uma só para a gente ver onde ela fica localizada na hora da visualização do artigo quando olharmos ele. E aqui eu posso ou não exibi-lo no portal. Então tem um botão aqui de liga ou desliga se eu exibo ou não nesse contexto eu quero exibir. Bom, mais abaixo, gente, seguinte, compartilhamento. O sistema ele já nos dá links prontos para a gente poder, de maneira mais fácil, compartilhar esse link. Então, a gente está em contato com o nosso solicitante, né, seja interno ou externo, enfim, e eu quero já num chat, enfim, responder ele já colocando o link. Então, aqui dentro da própria edição do artigo, a gente vai ver que tem esse link e também lá no artigo, quando visualizarmos, também lá tem esses links. É bem interessante esse recurso. Eu posso, inclusive, até editar aqui o endereço de acesso.
Mais abaixo, seguindo a nossa tela, a gente tem uma seção de widgets, ou seja, recursos que a gente pode chamar a visualização desse artigo em diferentes locais. Então, eu citei lá que o portal talvez é a principal, mas a gente tem outras formas. Por exemplo, a da widgets, a gente pode incorporar, né, esse artigo e o acesso a artigos em sites. Na minha base aqui, eu tenho um exemplo, deixa eu só duplicar a guia. Eu fiz um teste aqui e eu incorporei aqui dentro do mesmo do portal do agente. Então percebam que aqui na direita tem um posso ajudar. Quando eu clico aqui, olha só o que ele me dá acesso, exatamente a nossa base de conhecimento. E aqui a navegação é semelhante, eu venho aqui em TI e ele vai me mostrar então os artigos da seção TI, da mesma forma em RH, ele me mostra as de RH. Então é um recurso que pode ser muito interessante se a gente quer começar a explorar e incentivar os nossos solicitantes a fazerem o autossuporte. Poxa, vamos colocar um widget numa internet, vamos colocar um widget num site, em algum espaço que tenha muito acesso, que o pessoal passe por ali, e aí, né, essa chamariz da página de ajuda pode ajudar na criação dessa cultura que geralmente também é algo bem importante de ser criado. Só voltando para a nossa edição. Então aqui o código está pronto, né? Basta clicar aqui, ele vai levar para a área de transferência e a gente pode tanto incorporar ou ter aqui um código para geração de um pop-up. Seguindo na tela, gente, aqui na direita, a gente tem mais algumas possibilidades. Ícone, então lá na navegação do portal, né, a gente pode colocar imagens para a seção, para o tópico, inclusive para o artigo. Relações e anexos. Então, a ideia é de a gente anexar documentos e esses documentos, ao final da página, serem apresentados. Então, é muito natural, por exemplo, assim, uma base de conhecimento, um artigo que ensina como a pessoa deve preencher algum documento ou ensina um processo que ela tem que fazer, como esse aqui eu estou trazendo de despesa, né? E aí a pessoa ela tem que pegar lá um arquivo final e preencher, enfim, fazer um pré-requisito para ela chegar no que a base de conhecimento está ensinando. Então os anexos vão ajudar muito isso, porque a gente, ao longo do texto, vai fazer referência a esses anexos e ao final eles serão apresentados. Então só no meu documento aqui no meu sistema, eu vou anexar um arquivo qualquer aqui, também só para a gente vou colocar uma imagem, tá? Mas pense que poderia ser qualquer arquivo, só para a gente ver mesmo a localização dele dentro do artigo. Seguindo, grupos de permissões. Então, grupos de permissões, assim como a gente viu lá em serviços, né? Quando a gente define um serviço de público-alvo restrito, é com base em grupos de permissões que a gente vai dar ou não visibilidade àquele serviço. Aqui funciona da mesma forma. Então, o uso de grupos de permissões, ele sempre vai andar de mãos dadas com o público-alvo. Então, eu sempre vou chamar grupos de permissões se no meu público-alvo eu definir como restrito. Visualizações. Esse é um recurso bastante interessante. Se a gente quer, por exemplo, saber como o nosso artigo está alcançando pessoas, quem está visualizando, em qual momento, aqui é como se fosse quase um dedo duro, porque ele vai listar exatamente quem visualizou esse artigo. Aqui, claro, se eu clicar no meu, não vai ter ninguém porque eu estou em edição. Mas a ideia dele é ele relacionar o nome do usuário, até tem, porque eu estou mesmo editando, né? Ele vai listar o nome do usuário, o e-mail, a data e hora que esse usuário visualizou. Se ele visualizar várias vezes, sem problema, o sistema ele sempre vai mostrando todas as formas. Então é um recurso bem interessante que a gente tem para ver, né, como esse está alcançando e impactando a nossa base de conhecimento. E o ações aqui em ver publicações, a ideia é ter um preview. Então eu estou editando, eu bato no ver publicação, ele vai abrir uma janela para mim e vai trazer então em que momento, né, como está esse artigo. Até a gente pode ver aqui que exatamente aqueles campos que eu preenchi, ó, já estão sendo apresentados. Então título, subtítulo, os autores, o conteúdo. Ao final, a gente vai ter o anexos, e é legal também que ele tem um recurso de baixar todos. Então, sem problema se tiver muitos anexos, né? O sistema ele dá um recurso para não ter que ficar clicando um por um. Palavras-chave e links referências externas. Além disso, a gente tem aqui na visualização os links que eu comentei e a possibilidade do nosso usuário comentar se foi útil ou não esse artigo. Então, também é uma outra fonte de informação que a gente vai poder ter para mensurar como está o desempenho dos nossos artigos. Aqui eu salvei ele, né? Botões padrão. Então, aqui, claro, se eu precisar excluir, eu posso excluir. E esse ao lado é editar traduções. Isso também é bem interessante. Quando a gente vem editar traduções, vamos pensar o seguinte: agora a gente conheceu vários campos que são campos personalizados, né? Então, cada artigo vai ter o seu título, vai ter seu subtítulo, vai ter, inclusive, até a possibilidade de um resumo e o conteúdo em si. Essas informações, o Eddesk ele tem um suporte nativo para o usuário colocar o idioma dele em inglês, espanhol ou português. Então, quando a gente coloca
traduções, o sistema ele vai ao usuário trocar o idioma dele para, por exemplo, espanhol, o sistema vem aqui, olha o artigo, vê que tem uma tradução para um idioma específico, né, teria que ser aqui espanhol no meu exemplo, a gente indica essas traduções e o sistema faz essa conversão de maneira automática. Tá? Então, aquele botão é bem interessante se a gente tem uma base de solicitantes, de visitantes internacionais. Né? Então, tem falantes de espanhol, inglês, até português de Portugal, aqui a gente também tem o acesso. A gente consegue indicar qual é a tradução de cada campo personalizado de um artigo. Salvei o meu artigo, voltei, e aí essa tela aqui, voltando para ela, é a tela que a gente vai administrar os artigos. Né? Então eu posso em massa arquivar, excluir, entrar em cada um deles, fazer edição. Então essa tela é bem interessante porque é aqui onde a gente vai centralizar a gestão dos artigos. Eu quero editar uma propriedade de tópico e seção, e eu quero que isso reverbere nos artigos, beleza, sem problema. Então, a mesma ideia que a gente tem lá nos serviços, se eu aqui venho em tópico, vou colocar um tópico acesso de usuário. Aqui a gente tem algumas propriedades. Então, o que eu editar aqui, isso vai replicar para baixo, para os níveis anteriores. Percebam que aqui tem até um campo a mais, gerenciamento. Então, aqui a gente define quem vai poder gerenciar artigos que estão dentro desse tópico. Eu quero mudar a ordem lá, né, ou replicar permissões, também a gente tem ações no tópico para isso. Então, lá a gente viu na navegação que a gente tem uma ordem de tópicos. Eu quero definir a ordem dos artigos dentro de um tópico, clico aqui e ele vai me listar, podendo clicar e arrastar. Aqui eu tenho apenas um de exemplo, mas entendam, né, que eu sempre posso arrastar e mudar a ordem. Da mesma forma, é replicar permissões. Então, eu quero que todos os artigos dentro de um mesmo tópico tenham a mesma permissão que eu defini no tópico. Eu defino aqui, venho replicar permissões, aí eu posso botar todos os artigos ou algum específico e ele replica as permissões lá do tópico. Da mesma forma, a parte de widgets, compartilhamento, tudo a gente também tem na edição de um tópico. Pensando na edição de uma seção, vou entrar aqui no financeiro que eu acabei de criar, aqui a gente pode, além dos campos que a gente já conheceu, vincular ele a uma trilha, que seria o nível mais macro, né? Um primeiro nível mais geral, e a gente vai especificando conforme seção, tópico e artigo, e todos os recursos também a gente traz aqui. Então, eu quero compartilhar já direto uma seção para esse usuário poder clicar no link e já conferir todos os artigos de matemática. Beleza, eu entro aqui na seção e eu compartilho. Eu quero um widget específico da seção ou do artigo, como eu mostrei antes. Também a gente sempre vai poder ter essa maleabilidade. Vamos olhar do ponto de vista do portal, gente. Olha só, vou agora lá no portal. Deixa eu abrir uma outra guia aqui. Essa aqui mesmo, ó, central de ajuda. Então tá aqui, ó, financeira, eu não coloquei foto nessa imagem, né? Mas a seção tá aqui, aí é só, né, padrão. Despesas, e aqui tá a visualização. Ó, a visualização do nosso solicitante, ela é muito semelhante ao que a gente viu, só não tem os botões de edição. Então aqui vai ter o link para ele compartilhar, esse é um link público, né? Lembrando que eu coloquei esse artigo como visualização geral e ele avalia aqui se foi útil ou não. Outras ações que ele pode fazer, então lá no catálogo de serviço, ele pode favoritar, aqui ele pode marcar para ler depois. Então, quando a gente entra, né, na central de ajuda, a gente tem esses botões de favoritos e marcar para ler depois. São atalhos para facilitar, né, a gestão de conhecimento desse nosso solicitante. Ele marcou para ler em outro momento, ele bate ali e ele vai ter toda a relação de artigos que ele marcou. Outros tópicos que eu não comentei também, então sempre a gente vai poder, né, listar aqui principais tópicos, né, as seções em destaque, enfim, essa visualização semelhante que a gente tem no catálogo, também aqui ela pode nos acompanhar. Então, até o momento, gente, a gente conheceu a visualização do portal. Então, como esse nosso solicitante ele navega numa central de ajuda a partir do portal do cliente, e aí lembrando, né, que esses artigos que aparecem aqui, o público-alvo lá do artigo, seção tópico, tem que ser ou geral ou externo. O externo vai pedir que ele faça um login. A gente conheceu também a parametrização, e aí foi o momento que eu entrei aqui no portal do agente, entrei em Agibase e conheci, né, junto com vocês aqui, o botão configurar, que vai nos levar à edição de artigos, tópicos e sessões. Dentro de artigo, principalmente, né, a gente entrou e conheceu cada uma das propriedades, e aí a gente viu como a gente pode, cada propriedade, impactar em uma questão específica. Uma das formas, né, que a gente viu de visualizar é o portal, outra é o widget, mas tem outras duas formas que são bem interessantes de a gente fazer esse uso dos artigos e esse incentivo dessa
quase que criar uma cultura, né, de autossuporte. A gente pode chamar os nossos artigos, por exemplo, em formulários, em respostas automáticas, ou até mesmo uma terceira, agora lembrando, quando o nosso agente ele vai responder um ticket, ele mesmo pode indicar um artigo de uma base de conhecimento para complementar aquela resposta que ele está dando. Agora a ideia é conhecer cada uma dessas visualizações. Pensando em formulário, um uso bem tradicional é no próprio cabeçalho do formulário. A gente já teve um treinamento ao vivo sobre a temática, né? A ideia não é explorar a fundo como criar formulários, mas passando um pouquinho sobre, quando a gente vem aqui na página de configurações, dentro da seção informações em formulários, vou pegar aqui um formulário, esse aqui qualquer, podemos desconsiderar o nome, que a ideia é só mostrar o recurso. Um exemplo legal que a gente pode fazer de uso, vamos pensar que a gente coloca um campo aqui de título, né, de um cabeçalho, enfim, de informações. Vou só colocar aqui um nome para a gente criar o nosso campo. E aí, pensando num formulário que ele vai ter um cabeçalho com informações, com instruções e com esse link para esse nosso artigo que a gente criou, a ideia do campo tem que ser um campo de título conteúdo HTML. Importante aqui que a gente não pode confundir com o campo editor de texto HTML abaixo. Aqui ele vai dar um campo, como o próprio nome diz, de edição de texto. Nosso solicitante vai ter um campo que ele pode escrever e preencher. Aqui não, o conteúdo HTML pensa em uma caixa de texto, né? Pensando numa ideia de editor de texto. Quando a gente vem em adicionar, olha só, ele nos dá um espaço em branco. Quando a gente vem aqui na roda dentada, olha só, ele vai dar o campo conteúdo, que aqui é exatamente onde a gente pode preencher com instruções, enfim, informações daquele serviço. E aqui é muito rico, né? Porque lembrando, assim como lá no artigo a gente tem uma capacidade de personalização enorme, aqui também. Então eu posso colocar links para a minha base de conhecimento. Então, vamos pensar, né? Uma temática lá de despesas. Vamos imaginar que é um formulário lá do contexto de despesas. A gente podia colocar algo assim: olá, esta temática já foi previamente tratada no artigo da base de conhecimento X, né? Para não botar o mais genérico, deixa eu colocar bem o meu título aqui. Eu já ia dizer que é XYZ. Não, vamos botar aqui bonitinho. Como solicitar um ressarcimento de despesa. Vamos botar aqui um ponto final. Confira antes de abrir sua demanda. E aí, naturalmente, a gente pode aqui nesse título fazer uma inserção de um link, sendo que o link, para onde é que nós vamos olhar esse link? Exatamente esse aqui, ó, do acesso externo, para qual o link leva, o texto ali eu posso exibir, posso inclusive indicar que ele abre numa nova janela. Bom, perfeito. Então, esse texto, esse cabeçalho, ele vai ser apresentado no formulário. Então, isso é mais uma maneira de a gente ir colocando no dia a dia desse nosso grupo de solicitantes o uso de artigos. A gente aqui tem a experiência, né, que as ferramentas de artigos todas estão aí. Às vezes é muito mais uma questão da criação da cultura mesmo desse uso. E aí, conforme a gente vai no dia a dia inserindo isso, a gente vai dando essa visibilidade maior de uma base de conhecimento. Uma outra forma que eu separei é em respostas automáticas. Então, além dos formulários, a edição do campo conteúdo HTML, respostas automáticas de uma demanda. Então, por mais que a gente colocou o formulário perfeito, vamos imaginar que o nosso solicitante, ele leu, mas ficou ainda com dúvida, ele vai lá e abre o chamado. Bom, e aí eu quero que no chamado eu coloque uma resposta automática, e essa resposta automática ter, além de um texto, novamente o link da base de conhecimento, ou até uma outra base de conhecimento, um outro artigo complementar a um primeiro que ele possa ter lido. Como é que a gente faz, então, a parametrização do conteúdo dessa resposta automática? Para isso, vou duplicar de guia aqui só para não perder o trabalho anterior. Vou voltar. Novamente aqui na roda dentada de configurações, aqui, né, acho que já subentende que a gente precisa ter permissões de administrador, né, para fazer essas parametrizações. Na parte de comunicação, aqui na seção comunicação, a gente tem essa opção chamada modelos de resposta. Aqui, bom, tenho N modelos, né, então eu vou criar um novo modelo. Ele vai me pedir um título, então eu vou botar assim, resposta automática para atendimento sobre despesas. O nome, a nomenclatura, o título fica a critério. E aí, novamente, o campo conteúdo vai ser o chave, porque é aqui que a gente vai definir o que vai ser o conteúdo, né, como a própria palavra diz, da resposta, né? O que vai ser o texto da resposta vai trazer. Então, olá, confira este tema na página
E aí vai o nome da nossa página lá, que era essa aqui. Que ele copiou com formatação. Deixa eu só tirar aqui e apagar aqui embaixo. Confira nossa página como se usar uma despesa para mais informações. E aí a mesma ideia, né? A gente vem, coloca o link, chama, deixa eu só chamar aqui o nosso link, que está aqui, insiro. Ainda em modelos de resposta, já que a gente está no tema, ela pode, além de o próprio link aqui trazer, né, a página, percebam que aqui tem 3 botões, ó, artigos, formulários e anexos. Então essa é uma forma, colocar no link, mas eu poderia em outra, eu poderia aqui, quando eu cliquei em artigo, ele abriu aqui, ó, artigo, ele vai me mostrar todas as formas, os artigos, né, que eu tenho na minha base. Então, eu poderia linká-lo aqui, e aí a gente tem um link ao final do texto com o artigo. Eu já vou mostrar como funciona bem a demonstração, a visualização disso, quando eu colocar uma resposta de um agente que ele vai utilizar esse botão de artigo. Posso anexar no meu modelo, posso definir se há um modelo de resposta público ou apenas interno. Aqui eu posso, inclusive, até definir o apontamento de trabalho quando eu coloco um modelo de resposta. Aí, uma vez salvo, isso tem que ser chamado de maneira automática. Então, agora eu vou fazer um outro link que é rapidinho, né, que também já teve um treinamento sobre, que é regras de automações. Como tudo no AgiDesk é muito interligado, a gente acaba, né, tratando de vários temas aí, mesmo que a essência desse nosso treinamento seja a ideia do AgiBase dos artigos. Então, novamente, roda dentada. Para a parte de regras de automações, seção operação regras de automações. Aqui a ideia é só mostrar qual seria um básico de configuração para que essa resposta automática que possui esse artigo, ela seja acionada. Aqui eu no botão criar no canto superior direito, eu vou colocar algo como resposta automática para atendimento de despesas. O módulo, naturalmente, é o tarefas e atendimentos, e o acionamento, eu quero que ele, vamos pensar, né? Eu quero que ele dê uma resposta automática. Então, isso vai ser depois de algo, de eu criar um atendimento. Então, vai ser depois do evento. Quando eu adiciono que o acionamento é depois de um evento, ele pergunta, então, qual é o evento. Aqui, nesse contexto que a gente está trazendo, é criar um atendimento. A nossa regra está em criação, né? Fazer também rápido revisão aqui, a gente tem sempre que alterar para ativa, para ela ser acionada. A parte superior a gente mantém, né? Acho que nesse momento tá todos os campos que a gente precisa. Em registros, então, a gente não quer que todo criar atendimento gere nossa resposta automática. Então, em nova condição, eu chamaria aqui um serviço, vamos lá, um serviço, que o serviço desse atendimento, né, a gente está definindo as propriedades do evento de acionamento. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um serviço de despesa aqui. Não tem? Se eu não tenho, eu posso criar aqui. Então, ressarcimento de despesa. Vou criar aqui um serviço. E aí, como eu estou criando um serviço aqui, ele me pede algumas informações, eu vou só rapidamente definir como seção financeiro. Vamos lá, tópico contas a pagar pode ser, e os demais campos vou deixar como ele já apresentou. Beleza, então eu quero que, depois de criar um atendimento do serviço de despesa, ressarcimento de despesa, ele execute uma ação automática. Aqui, gente, a ideia é que seja uma resposta, um comentário. E eu quero que seja um comentário público, né? Então tem o comentário interno ou o comentário público. O comentário interno também ele pode ser muito utilizado com base de conhecimento. Vamos imaginar que a gente tem uma equipe de suporte, e uma equipe de suporte, muitas pessoas podem ser novas. Então, o atendimento chega, cai na equipe que essa pessoa nova faz parte, e aí a gente pode parametrizar para que o AgiDesk também coloque um comentário interno, ou seja, que somente agentes de atendimento visualizem, com indicações, com dicas, com links de uma base de conhecimento para esse time que vai atender. Então, nesse cenário, se a gente quer comunicar para o nosso público interno a base de conhecimento, adicionamos na automação aqui, adicionar um comentário interno. Do contrário, né, eu estou pensando no público que está solicitando, seria apenas adicionar comentário. E percebam que quando eu coloco a opção adicionar comentário ali na ação, ele vai chamar modelos de resposta. Então, por isso que primeiro eu parametrizei um modelo de resposta. Eu preciso ter o texto pronto, com as indicações lá do nosso artigo, para poder indicar aqui qual vai ser o modelo, que no meu caso aqui, vai ser o nosso resposta automática para atendimento de despesa e salvar. O Leomar levantou a mão. Por favor, Leomar, fica à vontade.
Eu dei uma caída aqui na reunião, no treinamento. Tu tava falando a respeito de suporte quando as pessoas eram novas. Acho que quando estava começando a configurar o serviço. Tu consegue retornar para mim, por favor? Claro, claro. Eu trouxe essa questão de atendimento externo não, né, mas uma comunicação interna, e aí eu dei o exemplo, né, de pessoas novas de suporte, pelo seguinte, eu estava parametrizando aqui minha regra de automação, então eu defini que eu quero que depois de criar atendimento, que seja um atendimento de despesa, eu gere um comentário automático que linke com aquele modelo de resposta que vai me trazer a base de conhecimento, né, na visão de formas de acessar e dar publicidade à nossa base. E aí, quando eu vim em inovação, eu falei, bom, eu quero uma resposta automática, então para isso, no contexto de regra de automação, eu tenho que buscar por comentário. Aqui o sistema me trouxe duas formas de comentar, externamente ou internamente. Aqui, como ele não tem nada, nenhum complemento aqui, a gente subentende que é externo. E aí, quando eu li aqui o interno, que eu dei esse exemplo, lembrei e trouxe esse exemplo, que a gente pode, na automação, não apenas dar um comentário público para trazer a nossa base de conhecimento, mas também um comentário interno. E aí eu comentei assim, bom, a gente pode ter uma equipe de suporte, pode ter algumas pessoas novas na equipe de suporte, e a gente quer também mostrar na prática onde aquele artigo da base de conhecimento ele alcança, né? Ele resolve. Porque é diferente, né? Quando a gente diz assim para alguém, olha, pega essa base de conhecimento, estuda ela e vai lendo um artigo atrás do outro. Isso é uma forma de aprendizado. Agora, quando a gente associa um caso prático, né, é muito mais fácil das pessoas memorizarem. Então, olha só, eu estou parametrizando uma automação que ela vai adicionar um comentário, mas não é em qualquer momento, é apenas quando tal serviço foi direcionado. Então, o caso prático está descrito, e aí a gente monta esse momento, e aí o comentário interno entra nessa ideia. Vai ser uma resposta automática, mas como o próprio nome diz, interno. Apenas quem atende visualiza, e aí, mesma forma, se eu coloco comentário interno, ele vai trazer os meus modelos, e aí eu chamaria um modelo da temática que eu quero. Né? No meu exemplo aqui, eu criei um modelo chamado atendimento sobre despesas. Não sei se respondi tua dúvida, fiz todo o link. Acredito que era isso. Show? Obrigado. Tá. Perfeito. Espero que não tenha caído a conexão, né, do longo da minha explicação. Não, agora não. Agora tudo certo. Beleza, legal. Então, né, a ideia aqui, gente, eu falei bastante regra de automação, né, fiz uma revisão disso, mas como eu disse antes, a gente às vezes tem as ferramentas, mas a gente tem que colocar no nosso dia a dia essa cultura do artigo. E aí, o widget, o formulário, a resposta automática vai nos ajudar. Bom, até vou trocar aqui, vou deixar como comentário interno, vou salvar e ficaria... já tinha colocado. Então, posso deixar as duas até, enfim, vou deixar uma só. E aí ficaria, então, o meu contexto de uma resposta automática chamando o modelo que tem a nossa base de conhecimento. Uma terceira forma que eu pensei é quando o meu agente vai responder. E aí ele quer responder algo e já colocar um link complementar. Então, lá na tela do ticket em si, então agora eu vou lá para o AgiHelp, no cockpit do atendimento, vou entrar num ticket qualquer, tá? Aqui a temática pouco importa nesse momento. Aqui a gente já conhece, né? A gente teve treinamento sobre, que a gente tem os botões de responder, seja público, interno, enfim. Quando a gente vem no responder, perceba que tem toda a parte de formatação, links, e tem aqui também, ó, artigos. Então, vou colocar aqui, né? Essa é a solução. Enfim, ele vai escrever aqui o que ele quer solucionar. E aqui em artigos, ele vai chamar um artigo. Vamos colocar lá o nosso despesa. Ele pode colocar mais informações. Aqui, acho que na minha base ele precisa da duração. Eu vou salvar. Ó, então, aqui o artigo ele fica como um complemento. Né, mais um canal que a gente oferece e pensou nessa temática de sempre ilustrar. Posso colocar mais de um artigo, tá? Eu coloquei apenas um aqui porque trabalhando no contexto do artigo que a gente criou no começo do treinamento, mas eu poderia colocar vários artigos. Gente, essa é uma temática, né, que até a nossa 1 hora, ela é tempo de sobra, né? Mas é bom porque nos dá tempo para ver tudo com muita calma e tirar dúvidas caso existirem. Então, só revisando, a gente conheceu as formas de visualizar, comecei lá pelo portal, vim para o portal da gente, citei a diferença, né, de públicos-alvos, de artigos internos e externos, entrei lá na edição, então a gente conheceu cada propriedade da configuração de um artigo, depois tópico e seção, e aí a gente veio para as formas de visualização. Então, eu usei um artigo dentro de um formulário, de uma ideia de um cabeçalho, do campo de tipo conteúdo HTML, usei em respostas automáticas, e também a gente aproveitou e revisou um pouquinho ali de regra de automação, e eu fechei
mostrando outra forma de chamar um artigo, que é quando o nosso agente está interagindo dentro de um, enfim, de um atendimento, de uma tarefa, do contexto da demanda que for. Aninha, claro, se quiser compartilhar e complementar com alguma outra questão, né, estou à disposição, mas da minha parte, inicialmente, que eu pensei para apresentar para vocês é isso, e agradeço muito a atenção. Perfeito, acho que tu abrangeu bem todos os requisitos ali que a gente consegue fazer hoje com a base de conhecimento, né? Acho importante destacar ali também o nosso quesito que a gente tem importação e tem exportação também dos artigos, então é possível fazer isso. Se tu quiser uma compartilhada na tela e mostrar para o pessoal também. Vou sim. Né? A gente, hoje é possível importar artigos e também é possível exportar esses dados, né, para fazer um levantamento ali dessas informações, para aqueles que têm muitos artigos configurados, para aqueles, né, que querem saber ali quais estão em cada uma das situações, né, se está restrito, se não está restrito, se todos estão com o mesmo autor, né, daqui a pouquinho a gente tem algum tipo de padronização dentro da empresa, então com a exportação é possível verificar isso, né, e até ajustar se for necessário ali também essas informações. Né. Perfeito. Entrando aqui no sistema, gente, novamente, então em AgiBase, tela inicial do portal do agente, nosso botão configurar do canto superior direito. Aí tem aqui os dois botões, ó, importar e exportar. Então, importar, como o próprio nome diz, a ideia é trazer artigos de fora para o Agidesk. Então, num cenário, né, a gente quer migrar uma base, esse importar vai ajudar muito. A ideia dele é, a partir de uma planilha modelo, que aqui a gente disponibiliza, vou até fazer o download aqui enquanto isso, a gente preenche ela, faz o upload e define qual é o comportamento dessa nossa importação. Ela vai criar novos, vai atualizar existentes, excluir, criar e atualizar, excluir ou criar e excluir. A planilha em si, deixa eu só abrir aqui, para a gente conhecer um pouquinho dela também. Deixa eu só arrastar aqui do meu outro monitor. Ela vai trazer aqueles campos que a gente conheceu no recurso gráfico ali de criação, tá? Então, o título, aqui vai ter o ícone, que a gente pode definir também. Deixa eu pegar os mais importantes. O subtítulo que a gente viu, o resumo, o conteúdo, o status dele, enfim. E aí cada um desses campos, né, eles estão em inglês, então não precisa se assustar porque eles têm comentários aqui, quando a gente deixa o cursor do mouse, ele vai indicar como preencher da melhor forma, tá? Então, quanto a isso, sem problemas. E como a Aninha disse, da mesma forma eu posso fazer o movimento oposto. Então, eu quero exportar essa relação, essa tela, para fazer alguma análise, algo do gênero. Eu venho, defino o título do meu documento, defino se eu quero exportar campos básicos específicos ou vazio para todos. Aqui eu vou deixar vazio para trazer todos. Eu posso exportar conjuntos de campos, então lá no recurso de conjunto de campos que a gente pode ter campos personalizados para o módulo. Aqui eu defino, né, se eu quero buscar e agrupar valores pelo campo de origem ou não, defino qual é o formato do meu arquivo e o nome do arquivo. Então, só vou deixar o padrão mesmo para a gente ver, em resumo, como ele funciona. Só trazer para esse monitor. Ele vai trazer bem aquela tela resumida. Então, o ID, o título completo, que até é um campo que tem na importação, nada mais é do que a especificação dele, né, do caminho que ele faz. O URL slug, ele é naquele link que a gente viu, né, na URL, tem lá um finalzinho que é o título do próprio artigo. E aí o conteúdo, enfim, né, a parte aqui de resumo e subtítulo, e aí tem todos aqueles campos, que esses números são todos traduzidos na planilha de importação. Então, até uma forma, se a gente quer em massa editar os nossos artigos, a gente pode ir por importação. A gente viu ali que dá para criar e atualizar. Então, a exportação nos traz uma planilha base para preencher a planilha de importação. Isso também, essa dinâmica pode ser feita aí no dia a dia. Perfeito. Acho que agora a gente conseguiu englobar todos os conteúdos, todas as informações referentes à base de conhecimento, né? Não sei se o Leomar ficou com algum tipo de dúvida, quer aproveitar esse momento para tirar dúvida. Eu tenho uma dúvida assim, essa base de conhecimento eu consigo disparar ela também via e-mail para a pessoa, em vez de eu anexar lá no chamado dela, por exemplo, ela abriu o chamado no Agidesk, a pessoa fez o atendimento e encerrou, certo?
por conhecimento ou por vivência, eu entendo que as pessoas não voltam muitas vezes a olhar o chamado depois do chamado encerrado. Correto? Eu teria como fazer o disparo de e-mail com, por exemplo, esse artigo para que a pessoa leia, em vez de anexar lá dentro? Depois, por exemplo, o chamado foi encerrado por um atendente, tá? O atendente encerrou o chamado, solucionado o problema, mas depois disso eu precisaria que a pessoa ao qual abriu o chamado recebesse lá um e-mail com esse artigo, em vez de eu anexar dentro do Agidesk. Porque eu sei que o Agidesk a gente consegue abrir chamada e atender chamado via e-mail, né? Será que a gente consegue fazer esse processo também para que essa base de conhecimento seja disparada para o cliente vai entrar, é claro, no Agidesk, e aí vai conseguir consultar a respeito desse processo? Tá, vamos ver se eu entendi a tua necessidade, tá? Quando o atendimento é encerrado, encaminhar um anexo, né, já existente dentro do próprio atendimento. Essa é a automação que tu gostaria de fazer. Isso ele envia lá para o cliente dizendo que o chamado foi encerrado e tá aqui uma base de conhecimento para que nos próximos atendimentos não seja necessária a abertura de chamado, direcionando ao artigo que a gente criou a respeito do problema em outros momentos. Tá? Dentro do atendimento, quando ele está encerrado, tu consegue incluir, tá, comentários específicos dentro do atendimento. Então, se tu criar um artigo posterior ao encerramento desse atendimento, tu consegue incluir esse comentário e isso vai gerar uma notificação para ele por e-mail. Né? Ele vai receber isso também e pode mandar por e-mail também, tá? Até em quesito de e-mail, é possível, né, entrando nesse assunto, é possível lá nos modelos de e-mail cadastrar um artigo, deixar um artigo já pré-mapeado dentro do modelo de e-mail e encaminhar também. Esse é um outro recurso que dá para utilizar. Boa. Compartilhando aqui a tela, então a Aninha citou aqui, ó, em modelos de e-mail, tela de configurações, a seção, melhor dizendo, comunicação, modelos de e-mail. Aqui, quando eu chamo essa tela, eu defino textos que eles vão ser acionados ou por eventos de fluxos de e-mails, ou quando eu vou lá, por exemplo, manualmente na opção enviar e-mail. Então, eu vou aqui criar um chamado despesa, por exemplo. Opa, despesa. O módulo eu vou colocar em atendimentos e aqui eu posso definir ou não uma atividade, ou seja, quando eu disse, né, ele dispara dentro de um fluxo, sempre que o atendimento for fechado, ele gera lá um e-mail de, seu atendimento foi fechado, tal. Então eu posso definir que esse modelo seja chamado nesse evento, ou de maneira manual, quando a gente clica no enviar e-mail, ou pela regra de automações também. Então eu só vou colocar aqui, salvar ele, já tinha criado um, deixa eu só colocar um despesa 1 aqui para diferenciar. Bom, o modelo de e-mail em si, em termos de propriedade dele, qual é a ideia? Né? A gente vai definir aqui um personagem, para quem vai e qual é o conteúdo. Então, aqui no conteúdo, a gente coloca o link para o artigo, ou próprio dentro do texto. E aí, lá em regras de automações, como eu tinha feito antes, né, ao criar um atendimento do serviço tal, gera um comentário, eu poderia ter um outro aqui, ao encerrar atendimento, aqui em cima, quando o serviço for determinado o serviço, a ação automática vai ser, aí eu vou botar aqui a busca e-mail, opa, só tem um hífen ali. Ó, enviar e-mail. Então eu defino que ele não vai ser qualquer e-mail que ele vai enviar quando eu encerrar o atendimento do serviço despesa. Não, vai ser de um modelo específico e eu aponto aqui, deixa eu ver se ele já vai estar salvo, do despesa 1. Então lá no modelo eu defino o texto e aqui na automação eu defino o momento e qual modelo de e-mail vai ser disparado. Certo, entendi. Boa. É mais uma forma, até foi bom ter perguntado, porque eu fiquei pensando aqui, uma outra forma de a gente dar essa visibilidade. Bem pensado, boa pergunta. Até vendo desse lado, dentro do atendimento, a gente tem um recurso também, né, de envio de e-mail lá por dentro do atendimento, e com ele tu também consegue selecionar um dos artigos da base de vocês para encaminhar também junto com aquele e-mail. Então, o artigo acaba se tornando muito útil em vários módulos, né, do Agidesk, em vários formatos ali que tu consiga encaminhar essa informação. Mais algum tipo de pergunta?
Não, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Para mim tá tudo certo. Perfeito, então. Espero que tenha aproveitado a tua aula particular, Leomar. Que bom, né? Semana que vem tem de novo, pô. Boa, Bora, isso aí. Estaremos Melhor aqui. é adquirir conhecimento, né? Eu te agradeço, então. Vou encerrar Então, nossa gravação aqui. Por E hoje. já vou te passar o link do formulário para te poder preencher, tá bem? Uhum, tranquilo.